eu sou a Júlia. Oi, eu sou a Gabriela. Oi, eu sou a Maria Júlia. Nós somos de São Paulo, capital, do Colégio Jordano Bruno, e o nosso trabalho é sobre o efeito de antidepressivos no tratamento quimioterápico de gliomas fase 2, orientado pelo professor Leonardo Lima. É de nossa ciência que a maioria dos pacientes que enfrentam o câncer cerebral também sofrem com a depressão. Por isso, há uma tendência maior ao uso de antidepressivos durante o tratamento. Mas isso traz uma dúvida se o uso simultâneo desses medicamentos poderia afetar o paciente. Para entender nosso trabalho, também é importante entender alguns conceitos, começando com o cérebro, que além de bilhares de neurônios, também tem as células da glia, que é um grupo numeroso de células que compõem o tecido nervoso, e ela ajuda na nutrição dos neurônios. E é na célula da glia que se desenvolve o tipo de tumor maligno, que é o glioblastoma. Ele se dá devido a um acúmulo de mutações do DNA e resiste a supressores de crescimento. Para realizar nosso trabalho, a gente tinha que escolher um quimioterápico, e a gente escolheu a temozolomida porque é o quimioterápico de uso padrão em casos de glioblastoma. Como antidepressivo, nós optamos por utilizar a fluoxetina, que é um remédio antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. A nossa justificativa se baseou em uma análise bibliográfica, onde alguns artigos diziam que a fluoxetina não afetaria a ação do quimioterápico e alguns artigos diziam que sim. E caso sim, também era incerto se ela afetaria a região mitocondrial da célula ou se afetaria o próprio DNA. Então, diante dessa ambiguidade nos resultados da revisão bibliográfica, a gente decidiu fazer o experimento laboratorial. Então, a nossa questão norteadora é se o uso de antidepressivos seria capaz de bloquear ou potencializar a ação de um quimioterápico em casos de glioblastoma. Nossa hipótese é que a fluoxetina pode potencializar a ação do quimioterápico em casos de glioma, atrapalhando o reparo da lesão no DNA feita pelo quimioterápico, a temozolomida, e dificultando a progressão no ciclo celular. Nosso experimento foi realizado no ICB-USP sob responsabilidade do professor Dr. Carlos Menck e no DreamLab na Unifesp sob responsabilidade da professora doutora Clarissa Rocha. Tanto na primeira quanto na segunda fase, nós utilizamos a linhagem 1251, mas na segunda fase nós utilizamos outras duas linhagens de célula como grupo controle, sendo elas a MRC5, que é um tecido de pulmão, e a XP30RO corrigida, que é um tecido de pele, sendo ambas não tumorais. No laboratório, a gente fez alguns processos. O repique, que consiste na separação de algumas células, colocá-las numa garrafa para multiplicação. O plaqueamento, que é a contagem das células. O tratamento com o quimioterápico e a fluoxetina, e para isso a gente escolheu algumas quantidades. De fluoxetina foi 0, 5, 10 e 20 micromolar. E de quimioterápico, temozolomida, foi 0, 50, 100 e 200 micromolar. A gente deixou por 72 horas tratando as nossas células. Depois do tratamento, a gente faz o processo de XTT, que é um sal que mede a viabilidade celular, então vê quantas células ainda estão viáveis após colocar as duas substâncias. A gente faz a análise por microscopia e depois faz a parte de citometria. Nessa segunda fase do experimento, a gente também contou com uma nova metodologia para analisar a viabilidade celular, que é a citometria de fluxo, analisando a população sub-G1, que mede a apoptose. Como resultados do XCT, nós podemos observar que as barras roxas, que representam nossa maior quantidade de fluoxetina, sendo ela 20 micromolar, estão menores do que as outras, o que indica que houve uma morte. Nós podemos ver isso principalmente nas primeiras barrinhas, onde não temos nenhuma quantidade do quimioterápico e apenas a fluoxetina agindo sobre as células. Então, no gráfico de grupo controle, a gente consegue ver um perfil normal de crescimento celular e a gente consegue ver que esse gráfico de grupo controle, sem nenhuma substância, se assemelha muito ao gráfico que contém somente fluoxetina. Ou seja, com a substância de fluoxetina, a gente consegue ver que em alta confluência celular, ela não tem nenhum efeito, continuando normalmente o ciclo celular de reprodução. Enquanto nos gráficos com o quimioterápico, a gente consegue ver o pico normal em G2, que indica a morte celular. Na análise por microscopia, a gente consegue ver na imagem que a linhagem MRC5 sobre nenhum efeito de quimioterápico, só que com 10 micromolar de fluoxetina ocorreu muita morte celular, tem muito espaço vazio. E basicamente todas as células que ainda estão na imagem estão esticadas, ou seja, estão estressadas. E também tem um possível efeito citotóxico. Nós discutimos bastante a mudança de cloridrato de fluoxetina para fluoxetina pura. E também discutimos bastante o efeito da fluoxetina nas novas células que nós utilizamos, onde podemos ver uma possível indicação de morte celular. Porém, nós não podemos afirmar isso 100%, já que os únicos testes de análise de viabilidade que foram feitos foi o XTT.
A nossa hipótese de que os antidepressivos poderiam impedir a progressão do ciclo celular foi refutada, justamente ao analisar as médias da citometria, onde notamos que a fluoxetina sozinha, 20 micromolar, não teve efeito citotóxico nas células, diferente da média do XTT e também da análise morfológica. Isso devido à confluência. Mas nós podemos afirmar que a fluoxetina não atrapalha o efeito da quimioterapia, o que é uma ótima notícia para os pacientes que fazem o uso dos dois medicamentos.